Bom dia! Hoje são 25 de novembro de 2018, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 11º vídeo, 11, da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Augusto Cury, o Mestre Inesquecível. Este livro aqui é o quinto e o último da coleção chamada Análise da Inteligência de Cristo. O Augusto Cury fez 5 livros. E eu já os tenho aqui comigo, os 5 livros. Então esse aqui é o último livro da série, o mais recente. E estou aqui mostrando alguns trechos, correto? E vamos ver mais um trecho agora neste vídeo. Antes aqui, quero dizer o seguinte, novamente. Existe um vídeo no YouTube com duração de quase 1 hora, com o Rubem Alves. Rubem Alves, já falecido brasileiro, não é? Doutor em teologia, que abandonou a crença cristã. O Aparecido Bebedouro, o Aparecido Tadei, Aparecido de Bebedouro, tem um canal no YouTube e ele está agora mostrando ali um dos livros do Rubem Alves, com o título O que é Religião. Entre no canal do Aparecido de Bebedouro e veja ali, ele está fazendo uma série sobre um dos livros de Rubem Alves, correto? Muito bem. Então, o Rubem Alves, que foi doutor em teologia, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e abandonou a crença cristã, ele mesmo diz que não sabia onde estava a inteligência dele quando foi acreditar na teologia cristã. E em outras também aí teologias. Muito bem, existe um vídeo no YouTube com o título Perguntaram-me se acredito em Deus, com Rubem Alves, uma duração de quase 1 hora. Nesse vídeo aí, nessa palestra de Rubem Alves, num certo momento, ele se reporta ao filósofo alemão Nietzsche. E o Rubem Alves diz a frase de Nietzsche, abre aspas, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. E isso aí é uma verdade. Sigmund Freud, na mesma linha, Sigmund Freud, pai da psicanálise, antes psiquiatra, e depois descobriu a psicanálise, Sigmund Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que ele se refere é a religião. Nesse livro, Freud diz, com acerto, ele diz que a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência, que é também uma verdade. Então vamos agora mostrar mais um trecho aqui do Augusto Cury. E espero aí que você, que está agora em sua casa, assistindo a esse vídeo em seu sofá, por meio de um TV, Smart TV, ou por meio de um notebook ou de um computador, espero que você aí não ria, porque isso aqui é coisa séria. Então fique caladinho aí, em silêncio, porque quando você ri, eu escuto o seu riso aqui, e isso atrapalha demais a minha concentração, corretinho? Então ajude-me a ajudar você, certinho? Vamos aqui então ao quadro. O título é Augusto Cury e Jesus Cristo, o 11º vídeo. Jesus, repito sempre, Jesus nunca foi o Cristo, o Messias aguardado pelo povo dele. O Jesus, nas lendas da Bíblia, Novo Testamento,
Jesus era judeu. O povo judeu esperava um Messias, um Cristo forte, que iria ser rei de Israel e que iria expulsar, na época, os romanos da Palestina. E todos os judeus que apareceram dizendo ser o Cristo, o Messias, todos foram presos, torturados e mortos pelos invasores romanos. E Jesus foi um deles. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui. O Augusto Cury, psiquiatra, psicólogo e doutor em administração de empresas, o Augusto Cury, na página 19 do livro dele, O Mestre Inesquecível, escreve o que está aqui. Vamos ler. Diz ele: já estudei a personalidade de homens famosos, como Freud, Van Gogh, Hitler, mas ninguém é tão difícil de ser investigado como Jesus. Foram necessários 20 anos de pesquisa exaustiva sobre o processo de construção dos pensamentos, para poder entender um pouco os bastidores de sua personalidade. Certinho? Muito bem. Diz aqui o Augusto Cury que ele estudou a personalidade, ou seja, aquelas características subjetivas, internas de cada pessoa. Diz ele aí que já estudou a personalidade de homens famosos, como Sigmund Freud, o pintor holandês Van Gogh e o ditador Hitler, esse monstro aí, Adolf Hitler. Muito bem. Então o Augusto Cury diz aqui que estudou a personalidade de Freud, de Van Gogh, de Hitler e de outros. E diz o Augusto Cury que estudou também a personalidade de Jesus nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Não ria, por favor, não ria. Muito bem. E ele diz, o Augusto Cury, que a personalidade de Jesus é uma coisa muito difícil de ser estudada, de ser entendida. Não ria, não ria. Certo? Então ele está dizendo aqui que fez 20 anos, de pesquisa exaustiva, não sobre a personalidade de Jesus, mas sobre o processo de construção dos pensamentos. E aí ele estudou a personalidade de Jesus e diz ele aqui que é muito difícil de ser estudada a personalidade de Jesus, entendeu? Que está nos 4 evangelhos da Bíblia, certinho? O que acontece aqui com Augusto Cury? Ele não é teólogo. O Augusto Cury, ele vai lendo os textos da Bíblia, lá do Novo Testamento, no que se refere aqui a Jesus, os 4 evangelhos, ele vai lendo ali e ele vai pegando passagens para atender aqui o ponto de vista dele. Só que o Augusto Cury, ele não vê outras passagens que neutralizam, deixam sem efeito o que ele diz aqui. E por que acontece isso? Qualquer teólogo sério sabe disso. Nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, aquilo ali não é um Jesus apenas. Ali, 4 pessoas, 4 evangelistas, que não eram Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo é uma tradição. Então, 4 pessoas que escreveram aquilo ali, os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, essas 4 pessoas não estavam falando sobre a personalidade de um Jesus, de uma pessoa. Ao contrário, cada evangelista estava pintando o Jesus
do jeito que ele queria, cada evangelista. Então não é a personalidade a partir de uma pessoa, mas pessoas escrevendo livremente sobre alguém, um nome que era conhecido na época. Os 4 evangelistas, os 4 evangelhos, quem escreveu aquilo ali, nunca conheceu Jesus, nunca andou com Jesus. Então tudo era de boca em boca, era discurso oral e não escrito, discurso oral em quase sua totalidade. Era o disse-me-disse, entendeu? Então nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, não há uma pessoa chamada Jesus, mas várias pessoas ali. É por isso que a personalidade de Jesus não existe. Diz aqui o Augusto Cury que a personalidade de Jesus é difícil de ser estudada. É porque ele não vê que há vários Jesus ali, e Jesus com temperamentos diferentes. Então não há uma pessoa chamada Jesus única nos 4 evangelhos, mas vários Jesus. É por isso que inúmeras passagens derrubam aqui a afirmação do Augusto Cury. Certinho? Então vamos aqui. Você entendeu aí, não é? Ele diz aqui que estudou personalidade de Hitler, Van Gogh e Freud. E que estudou também a personalidade de Jesus. Só que a de Jesus é muito difícil de ser entendida, porque não existe uma personalidade lá, mas várias personalidades, porque foram criações dos evangelistas. Então vamos aqui, na página 18 do mesmo livro, ele diz, o Cury, a mansidão, veja aí uma característica da personalidade de Jesus, aqui dita por Cury, a mansidão. A mansidão de Jesus o contagiou. Ele está dizendo aqui que a mansidão de Jesus contagiou o João Batista. Ele está dizendo aqui em relação a João Batista, que a mansidão de Jesus, mansidão calma, a tranquilidade de Jesus, que é uma marca da personalidade de Jesus. Veremos se é mesmo. A mansidão de Jesus o contagiou o João Batista. Havia serenidade, outra característica aqui da personalidade de Jesus, dita pelo Augusto Cury. Ele diz que havia serenidade na sua face, na face de Jesus. Então aqui já 2 características da personalidade de Jesus, ditas aqui pelo Augusto Cury. Mansidão e serenidade, correto? Vamos à outra. Gentileza nos seus gestos. Então aqui, ó, gentileza é outra qualidade da personalidade de Jesus. Então, na página 18, o Augusto Cury dá um exemplo aqui, que Jesus tinha a mansidão, ele era calmo, tranquilo, a serenidade, palavra sinônima, tranquilidade, calma, e também que Jesus tinha a gentileza. Jesus era gentil, nobre. Gentileza é nobreza, é um ato de gentileza, educação, que Jesus era muito educado. Diz aqui o Augusto Cury. Então ele traz aqui 3 traços da personalidade de Jesus. O Augusto Cury, correto? Ele diz que fazia parte da personalidade de Jesus a mansidão, a serenidade e a gentileza. Certinho? Então vamos mostrar aqui, em passagens bíblicas, que essas características aqui de Jesus caem por terra. E aqui é tudo feito de Jesus. Cai por terra o que diz aqui o Augusto Cury. Por quê? É o que eu digo. Não há uma personalidade de Jesus nos 4 evangelhos, mas inúmeras, porque foram personalidades criadas pelos evangelistas, pela ideia deles, e não a partir de um ser chamado Jesus. Vamos aqui. Diz o Augusto Cury
que ele já estudou a personalidade de Freud, Van Gogh e Hitler. Todos nós sabemos que Freud, Van Gogh e Hitler estão na história propriamente dita. Jesus não. Os 4 evangelhos não são história. São lendas, inúmeras lendas, ingênuas e repletas de erros. Então Freud, Van Gogh e Hitler estão aí as datas em que eles nasceram e o lugar. Freud, 1856, Freiberg, Império Austríaco. Van Gogh, 1853, em Zundert, Holanda. E o Hitler, em 1889, em Braunau, Império Austríaco. Então você sabe muito bem quando nasceu, e aí você sabe muito bem a biografia de cada um deles, porque eles estão na história. E Jesus, não se sabe data de nascimento, diz aí século V. Não se sabe onde Jesus nasceu, em Belém ou Nazaré. Os teólogos sérios sabem muito bem que o Jesus dos 4 evangelhos nasceu, na verdade, em Nazaré. É por isso que ele era chamado o Nazareno. Não porque foi morar em Nazaré, porque nasceu em Nazaré. E Jesus aqui não nasceu em Belém, como está lá nos relatos de Mateus e Lucas. Nasceu em Nazaré. Então você vê aqui que sobre o lugar onde Jesus nasceu, não há certeza. Sobre a data em que Jesus nasceu, não há certeza, porque Jesus não é história, como o é Freud, Van Gogh e Hitler. Certinho? Então tudo sobre Jesus é incógnita, porque isso aqui que está nos evangelhos não é história, são lendas e contraditórias e repletas de erros históricos. Certinho? Muito bem. Então vamos agora aqui mostrar, diz o Augusto Cury, que a mansidão, a serenidade, também aqui palavras sinônimas, não é? Mansidão, calmo, né? Jesus era um homem manso, pacífico, calmo. Serenidade também, um homem sereno, Jesus, calmo, tranquilo, paciente. E que Jesus era muito gentil. Ele era uma pessoa profundamente nobre, educada. Então vamos mostrar aqui, nos próprios evangelhos, passagens aqui de Jesus que mostram o contrário do que está aqui, melhor dizendo, nos traços da personalidade de Jesus. Jesus aqui, nessas passagens, e poderia citar outras inúmeras, Jesus aqui, ele perde sua mansidão, ele perde sua serenidade, ele perde sua gentileza. É por isso que eu digo, você não pode traçar uma personalidade de um Jesus, como diz aqui o Augusto Cury, porque existem vários Jesus nos 4 evangelhos, existem várias personalidades de Jesus nos 4 evangelhos. Então você não pode traçar, dizer que existe uma personalidade de Jesus que é difícil de ser estudada. Isso aqui é brincadeira. Então vamos mostrar aqui. Em Mateus 21, 12 temos: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então você vê aqui que Jesus entrou no templo lá em Jerusalém e aí ele perdeu sua mansidão, ele perdeu sua serenidade, ele perdeu sua gentileza. Jesus aqui se tornou uma pessoa altamente desequilibrada, passou para a violência. Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Ele derrubou também as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então você vê aqui um Jesus completamente que perdeu o juízo, perdeu a calma, perdeu a mansidão, perdeu a serenidade. Viu como mansidão, serenidade e gentileza não são marcas aí, você pode dizer, de um Jesus? Porque esse Jesus, ele muda muito, porque isso é criação dos evangelistas. Outro exemplo aqui, em Marcos 14, capítulo 21, está escrito: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele
por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então você vê aqui um Jesus também dizendo que ele aqui, na lenda bíblica, vai ser entregue por Judas, que Judas aqui o está traindo. E ai do Judas, que traiu aqui o Filho do Homem, que Jesus dizia ser o Filho do Homem. Então Jesus aqui está dizendo que melhor fora não ter o Judas nascido, porque o Judas Iscariotes vai sofrer muito por ter entregue aqui o Filho do Homem naquele tempo. Então você vê aqui um Jesus completamente recheado de ódio, um Jesus vingativo, que vai se vingar aí da ação praticada por Judas Iscariotes. Esse Jesus que está aqui em Marcos não é o mesmo Jesus que diz: amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Você vê que não é o mesmo Jesus, porque isso muda. São vários Jesus, como estou dizendo aqui, em todo ao longo dos 4 evangelhos. Então Jesus aqui está dizendo que ai do Judas Iscariotes que o traiu naquela época, ai do Judas Iscariotes. Jesus aqui está dizendo, esse Jesus aqui, repito, não é o mesmo que diz, amai os vossos inimigos. Em Mateus 24:19, temos ali, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus aqui, na lenda bíblica, está falando sobre aquele momento do princípio das dores, a volta do Messias para aquele tempo. Aí ele diz, o próprio Jesus, naquele tempo quando o Messias descesse pelos céus e não desceu, ai das que estiverem grávidas, das mulheres que estavam grávidas, das mulheres que estavam amamentando. Ai delas aí quando o Jesus voltasse e não voltou. Então Jesus aqui está se vingando de mulheres grávidas, que em muitos casos aqui a gravidez já acelerada, já há um ser humano ali dentro do útero da mãe. Então, quando Jesus voltasse para aquela época e não voltou, as grávidas iriam sofrer muito, Jesus está dizendo aqui. Ou seja, Jesus iria provocar um sofrimento nas mulheres grávidas e também nos fetos que já estavam ali numa gravidez avançada. As mulheres grávidas, com a gravidez avançada, já tinham ali em seu útero um ser humano inocente. E Jesus aí disse que iria arrebentar com as mulheres grávidas, matando-as e também aí, obviamente, matando os fetos que estavam no útero materno. Uma aberração total. Então esse Jesus aqui de Mateus 24:19 não é o mesmo Jesus que diz, deixai vir a mim as criancinhas. Não é o mesmo Jesus, entendeu? É um Jesus aqui completamente diferente. Então você não pode traçar uma personalidade de Jesus, como faz aqui o Augusto Cury. Você vê aqui que em Mateus 24:19, Jesus perde a mansidão, perde a serenidade, ele perde a gentileza, matando aqui mulheres grávidas que ainda estão com um ser humano no útero, matando também esse ser humano inocente. Isso aqui é uma aberração. E para terminar aqui o vídeo, por causa do tempo, em Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19, temos, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então você vê aqui um Jesus completamente desequilibrado. Um Jesus que não tem a mansidão empregada aqui por Augusto Cury. Um Jesus que não tem a serenidade empregada aqui pelo Augusto Cury. Um Jesus que não tem a gentileza empregada aqui pelo Augusto Cury. Jesus aqui perdeu essa mansidão, perdeu essa serenidade, perdeu essa gentileza. É porque você não pode
traçar uma personalidade de Jesus nos 4 evangelhos, como tenta fazer aqui o Augusto Cury. Isso é loucura. Você vê aqui um Jesus que estava com fome, avistou uma figueira ao longe, ele pensou que havia frutos naquela figueira. Ele perdeu sua onisciência. Ele não sabia que havia frutos naquela... Ele pensava que havia frutos naquela figueira. E aí ele se aproximou dessa figueira. Só ali, bem pertinho dela, é que ele percebeu que não havia frutos, só havia folhas. E Jesus não comia folhas. Como não havia fruto, Jesus aqui ficou com raiva, raivoso. Ele perdeu a mansidão dele, ele perdeu a serenidade, ele perdeu a gentileza. O que ele fez aqui? Ele trocou juízo com uma árvore. Isso é loucura. Ele trocou juízo aqui com uma árvore. Aí disse que aquela árvore nunca mais iria produzir fruto. E a árvore secou imediatamente, ficou ressequida. Então você vê essa loucura aqui em um ser humano, Jesus trocando juízo com uma árvore. Se um vizinho seu aí, ele pega uma foice e derruba uma árvore com raiva da árvore, você vai dizer que seu vizinho está louco, porque está com raiva de uma árvore. Raiva de uma árvore é loucura. Então você vê aqui um Jesus completamente perdido no tempo. Um Jesus que perdeu a mansidão, a serenidade e a gentileza. Entendeu? É por isso que você não pode dizer que existe uma personalidade de Jesus nos 4 evangelhos. Isso é loucura. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. Quem estuda a Bíblia com amor, com seriedade, com isenção, imparcialidade, sabe disso. E aqui está. Aqui 4 exemplos. Poderia citar inúmeros, porque o quadro e o tempo aí, o quadro e o tempo são pequenos, correto? Portanto, aí, mais uma verdade, que não existe uma personalidade de Jesus nos 4 evangelhos, como tenta insinuar aqui o Augusto Cury. Quem fizer isso vai cair do cavalo, não literalmente. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.